Bom, gente, vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar de um dos personagens mais enigmáticos, mais esquisitos, um homem com sentimentos misteriosos. E por que um homem que foi escolhido por Jesus ficou tão diabolizado? E é isso que nós vamos ver hoje. E nós não vamos estudar sobre o Judas Iscariotes. Nós vamos falar um pouco sobre ele, mas nós vamos ver o que esse Judas Iscariotes tem a ver com Judas que há dentro de cada um de nós. Todos nós temos Judas dentro de nós que precisa ser tratado. E antes disso, nós vamos ter uma palavra de oração, pedir que Deus fale ao nosso coração nesse curto período aí, de 1 hora mais ou menos. João, ore para a gente. Senhor, bondoso Deus, bondoso Pai Celeste, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de ver a tua palavra, a tua mensagem, que o Senhor possa usar o Júnior de forma que só o Senhor pode fazer e que possamos estar com as nossas mentes abertas, nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Ensina-nos hoje, pedimos em nome de Jesus. Antes da gente entrar aqui nesse assunto da traição, eu quero levantar com vocês aqui algumas perguntas que se fazem quando a gente vai estudar sobre esse personagem. Alguma dúvida que você tem? Eu gostaria que vocês falassem aqui agora. Geralmente a gente vê isso no final do estudo, mas eu gostaria que vocês falassem antes para eu preparar aqui para ver o que a gente fala, o que a gente responde aqui para vocês nas dúvidas que vocês têm. Que perguntas, que dúvida que vocês têm com relação a Judas Iscariote? Eu acho que uma das maiores dúvidas entre alguns crentes, e a maioria, é se ele foi salvo. Se Judas foi salvo, né? Porque o pessoal, eles associam muito desgraça e tragédia com punição de Deus, né? Mas é uma pergunta, será que Judas foi salvo? Acho que na realidade as pessoas associam o fato de ele se suicidado à perda de salvação. Interessante. As pessoas hoje em dia, uma grande parte que eu conheço, elas sempre associam suicídio com perda da salvação. Isso é por causa de falta de conhecimento da revelação de Deus no Novo Testamento. Então, a salvação é pelo não suicídio, né? Salvação pela preservação da vida. Mas aí não tem aquela lógica, né? De uma vez salvo, sempre salvo. Não entendi. Quando a gente afirma que uma pessoa que uma vez foi salva, ela é sempre salva, ela não perde a salvação. Mas você está afirmando ou está negando? Aham. Porque a pessoa... a pessoa cometeu suicídio, ela vai perder a salvação. Então, se a pessoa é salva, será que ela é salva para frente? Aí, a lógica humana fala assim, não. Porque ele acha que a salvação vai ser pelas obras, de você não cometer coisas erradas para você poder ser salvo. E não é assim. A salvação não é pelas obras. Você ser uma pessoa certinha, bonitinha e cheirosa até o final da vida. Outra pergunta. Outra pergunta que pode ser feita com relação a Judas. Lembrou aí Por que as pessoas não colocam o nome no filho de Judas? Nem de Lúcifer. Porque Judas, há algum tempo aqui no Brasil, surgia aquela heresia de maldição hereditária, né?
Então as pessoas acham que o nome traz maldição, a palavra traz maldição. Isso aí não é bíblico, isso aí é coisa humana. A palavra Judas é uma palavra boa, seja louvado, louvor. Não quer dizer que o nome traz maldição. Tem pessoas que tinham um nome esquisito, mas que eram pessoas usadas por Deus. Não é o nome que vai trazer maldição. Isso aí é baseado naquele livro Bênção e Maldição, né, que fez muito sucesso aqui no Brasil, que as pessoas acham que é assim. Então, esse nome Judas Iscariote não era o sobrenome dele, era o apelido dele, a identificação dele, porque as pessoas não tinham sobrenome. Então ele era um homem, Ish é a palavra hebraica, Ish para homem, Quiriote é a cidade, o homem de Quiriote. E ele era filho de Simão Quiriote, que era um cara conhecido também, e ele era o único dos apóstolos que era de Judá. Todos os outros eram galileus. Então esse camarada, ele tem um comportamento muito esquisito. Um cara muito esquisito, mas também um personagem que a gente sabe muito pouco dele, porque a gente evita conversar sobre ele. Na verdade, Judas foi um sujeito privilegiado. Vocês acham que ele foi privilegiado ou não? Por quê? Foi escolhido, o que mais? Vamos lá. Conviveu com Jesus. Foi um apóstolo. O que mais? Lembra de Judas. A gente vai entrar aqui na vida dele, vai examinar algumas coisas e a nossa cabeça teológica, a gente tem que associar o que a Bíblia coloca com outras partes das Escrituras e tomar cuidado com aquelas coisas que a gente acha que a gente ouviu, que é da nossa cabeça, e analisar aquilo que a Bíblia diz. Tá? Ok. Foi falado aqui que Judas foi um homem escolhido, não só escolhido, mas foi discipulado por Jesus. Lembra que Jesus, ele não chegou assim, Judas, vem aqui, não te conheço não, mas vem aqui. Não, e Jesus tinha um grupo grande de seguidores, multidões. Daquela multidão, ele escolheu um grupo grande para ser seus discípulos, seus seguidores. Daquele grupo grande de discípulos, que ele escolheu os 12 apóstolos. Apóstolos também eles eram discípulos, mas nem todos os discípulos eram apóstolos. A palavra apóstolo significa apóstelo, ou seja, enviado. Aquela pessoa que é enviada com uma missão especial. Então Jesus escolheu. Vocês lembram na semana passada que eu falei que Jesus, antes de enviar, o que ele fez? Ele orou. Ele orou, pediu para Deus sabedoria e Jesus escolheu. Aí fica na nossa cabeça, será que Jesus sabia que ele ia fazer isso? Se ele sabia, por que ele deixou? Não só foi escolhido, mas também ele foi discipulado. 3 anos de discipulado, tá bom, né? 3 anos. Diretamente com Jesus. Era ali, de manhã, de tarde, de noite, escola dominical. E Jesus falou, larga tudo, tempo integral, me seguindo, para cima e para baixo, aula, vão lá, EBD hoje no Monte das Bem-aventuranças, vão aqui, aula prática no Mar da Galileia, fica aí, eu vou ficar aqui no monte, vocês vão atravessar no barquinho, e Jesus olhando lá, tempestade, Jesus falou, agora eles estão em apuros. Aí Jesus foi o primeiro surfista aí lá sobre as ondas, foi até eles, né? Discipulado, ensino, aquela coisa toda. Segundo lugar, era um grande amigo de Jesus. Sabia que Judas era um amigo de confiança? Tem uma citação na Bíblia, eu não coloquei aqui, no Salmo 41:9, alguém poderia ler?
Então, Salmo 41:9 fala sobre quem era esse camarada, Judas. Quem achou e tem uma voz FM aí, igual a do João, lê bem alto pra gente. Salmo 41:9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Olha, falando de Judas, uma profecia relacionada com Judas. Até o meu melhor amigo, um cara que era muito amigo de Jesus. Tá? Outra coisa, ele viu milagres. Jesus fazia milagres. E ele foi beneficiado por esses milagres. Por isso que eu acho que milagres, eles são bons, mas eles duram pouco tempo. Não fica achando vocês que um culto abençoado é culto que tem cura e tem milagre. Isso pode ser bom durante alguns dias só, porque depois, curas e milagres funcionam igual ao chiclete. É por pouco tempo. Porque depois você esquece. Judas, milagre, 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 depois o cara vira e Jesus fazia milagre, ele aproveitava dos milagres, comia peixe, comia pão. Jesus fez isso. Aquilo que você vê e que você experimenta é diferente daquilo que entra na sua cabeça e você aceita aquilo como uma verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com sentimentalismo, com coisas que você acha que você precisa. O que a gente precisa é crer na palavra de Deus. As outras coisas são coisas que podem levar você a crer um pouco mais. Jesus deu para ele autoridade até sobre espíritos malignos. Certa vez ele saiu, ele falou assim, olha, até os demônios obedecem a gente. Ele tinha isso aqui. Ele realizou muitas curas e saiu para pregar. Olha, era um pregador, um curandeiro, um pastor abençoado que curava, que pregava. A mensagem dele era uma bênção, que ele aprendeu de Jesus. Outra coisa, e ele seguiu Jesus durante 3 anos. 3 anos. 3 anos ali aprendendo. Apesar de tudo isso aqui, alguma coisa aconteceu para que ele entrasse num processo de declínio. Olha só, uma pessoa que ouve, que escuta, que sabe tudo sobre Jesus, isso não significa que ele vai ficar aqui. Algumas coisas podem acontecer que vai levar a pessoa a entrar num processo de declínio espiritual e chegar até a morte. Eu já vi muitos casos assim de pessoas que estava lá uma bênção, aquela coisa na igreja durante muito tempo, aquela coisa, e o cara entrou num processo de pecado, de declínio, de afastamento, de abandono, de frieza, de coisa errada, foi fazendo coisa errada, e chegou um momento que o cara entrou num processo de morte e perdeu a vida. Não fica achando que uma pessoa que está salva, ela vai ficar firme o resto da vida, que ela tem uma liberdade de fazer o que ela quiser. Eu tenho a liberdade de sair aqui agora e de matar alguém aí na rua. Dar um surto, uma coisa, ou fazer uma coisa errada. A gente tem essa liberdade. Mas por que a gente não faz? A gente não faz porque depende de quem está comandando a sua vida. A quem você está dando carga, né? Então aqui a gente vê o nosso amiguinho aqui vai entrar num processo de declínio. Vocês saberiam me falar o que levou Judas a entrar nesse processo de declínio? Vocês que conhecem a história dele um pouquinho, o que foi que levou Judas a diabolizar tanto assim a sua pessoa? Vamos lá. Primeiro,
Primeiro os homens, depois as mulheres. Fala aí, o que levou Judas a entrar nesse processo de declínio? Na realidade, tem textos que falam do processo de declínio, que falou que ele pegava o dinheiro que era arrecadado. Quando tem aquele momento lá, acho que é João 12, que fala que Maria derramou. Ele era um... Daí disse lá que ele falou que era melhor dar para os pobres, mas não porque ele amasse os pobres, sim porque ele punha a mão no dinheiro que estava na bolsa. Tá. O contexto disso é o seguinte, que o grupo de Jesus, eles precisavam tomar café, almoço, janta, precisava de comida. Quem sustentava aquele grupo de Jesus eram eles mesmos, que tinham alguns recursos, né, que eles eram alguns... Quase 7, 8 ali do grupo, eles eram empresários, eram pescadores, tinha empresa de pesca. Mateus, ele era um camarada rico, tá? Que ele é coletor na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade desenvolvida para a época, e tinha também um grupo de mulheres que sustentavam aquele grupo. E no meio daquele grupo tinha um que, apesar dele ser fiscal de renda, do império, que é Mateus, quem assumiu o tesoureiro do grupo era o nosso amiguinho aqui, que a gente está falando da vida dele, o Judas. Tá? Ele também entendia de dinheiro, era um camarada capacitado, mas a gente, conforme o João falou, a gente vê que ele deu lugar à avareza na vida dele, e é esse texto que o João falou, que por causa dessa história da mulher que derramou um perfume muito caro, um creme hidratante caro para a época, que passava assim, aquele negócio fantástico, caríssimo. Aí fala assim, mas Judas Iscariotes, um dos que estavam para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Imagina assim, 300 denários. Um denário significa 150 reais, é o dia de um trabalhador, né? 300, era muito caro. Já pensou você trabalhar quase um ano para comprar um perfume e a mulher ungiu Jesus com aquilo. E não se deu aos pobres. Vocês acham que ele estava preocupado com os pobres? Isso ele disse não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Olha só. Quem falou isso foi João, que dedou ele há 65 anos depois. 65 anos depois, João, que já estava velhinho, mais ou menos no ano 95, dedou o que Judas fazia. O pessoal, os discípulos, parece que havia uma rixa entre eles lá no grupo, porque Judas era um cara do sul e os outros eram galileus. Então parece que o pessoal sabia que Judas fazia aquilo e mesmo assim eles... E João falou que agora, ou não sei se ficaram sabendo depois, um contou para o outro, ou todo mundo sabia, mas ninguém falava, sabe assim como é que funciona as coisas na igreja lá da época lá? Ele tirava o que nela se lançava. Então, ele era um camarada que foi dominado pela avareza. O start na vida dele do afastamento chama avareza. A palavra avareza na Bíblia é uma palavra interessante, que é a mistura da palavra grega philéu, que é amigo, né? E argírio, que é argenta ou argentina, argírio, prata, amigo da prata. Sabe assim? O camarada que gosta de uma prata, acho que todo mundo gosta do dinheiro, uns gostam muito, outros porque precisam. Tá? Agora, o problema não é você ter o dinheiro, o problema é o dinheiro ter a sua vida e fazer com que você seja um escravo que faça tudo na sua vida para poder ter dinheiro. Aí que mora o perigo. Não é errado ter dinheiro, o que é errado é você ter uma cabeça que faz tudo para
para buscar o dinheiro. Eu conheço vários pastores, vários amigos meus que arruinaram a sua vida, meio de igreja também, arruinaram a vida por causa disso aqui, ó, a avareza. Lá em Timóteo, Paulo falou para Timóteo assim, ó, porque o amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Sabe, o amor ao dinheiro? Você, eu quero ter isso, eu quero ter isso. É a raiz de todos os males. Os males aqui no Brasil, os males no Senado, o mal entre os deputados, os males na prefeitura, males entre os vereadores, entre pessoas que administram a cidade. É a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, nesse desejo desenfreado, se desviaram da fé. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Eu conheço pessoas que entraram nessa de querer ficar rico. Ter dinheiro é uma coisa. Aqui não está falando de rico, não. Está falando daqueles que querem ficar rico. Os que querem ficar rico. Eu conheço muita gente que arruinou a vida dele e da família e tudo por causa de escândalo de corrupção, por causa de dinheiro. Então, o primeiro degrau aqui na desgraça de Judas foi a avareza. A gente tem que tomar muito cuidado. Não é errado a gente trabalhar, não é errado a gente ter dinheiro, é errado a gente achar que isso é a coisa mais importante. Porque senão você vai ser escravo do dinheiro, o dinheiro vai pegar o seu tempo, vai pegar a sua cabeça, vai pegar os seus esforços, a sua energia, e você está aqui com outro propósito. Até mesmo quem tem dinheiro tem que usar isso para o reino de Deus, porque a gente está aqui de passagem. Segundo, deu lugar ao diabo. Agora aqui você vê que a coisa começa a piorar, né? Primeiro, ele tinha lá aquele já comportamento pecaminoso na vida dele, que foi deixando. E vocês lembram que ele conviveu com Jesus, ele aprendeu com Jesus. Durante 3 anos ele foi um camarada joia. E agora aqui a Bíblia vai falar que ele deu lugar ao diabo. Olha só o que o texto fala. Estava sendo servido o jantar. Que coisa boa, né? E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Sabe quando ideia diabólica começa a entrar na cabeça das pessoas para fazer coisa errada? É assim que o diabo faz. A batalha é pelas mentes. Por isso vocês têm que tomar cuidado com a cabeça de vocês, o que vocês estão vendo, o que vocês estão pensando, o que vocês ficam fazendo que vai ser uma brecha para o diabo. O diabo, ele gosta de... Você vê que na Bíblia, ele sempre aproxima. Lembra de Adão e Eva? Estava tudo lá, bonitinho, tinha tudo, e de repente o diabo se aproxima igual a cobra, né? Jesus estava lá no deserto, com fome, jejuando, aí o diabo se aproxima, fazendo uma proposta muito boa, né? Transforma essas pedras em pães, coloca um queijinho lá dentro que vai faz. O diabo, ele não aparece para você lá com... Ele vai induzir pensamentos pecaminosos. Por isso que os pensamentos de uma pessoa, eles precisam estar sendo comparados com a Escritura. O que a Bíblia fala? Por isso que é importante estudar e conhecer a verdade. Conhecer a verdade, e a verdade vai libertar você de coisas erradas. É porque ele fala tudo que é agradável, tudo que é bom, tudo é puro, isso sabe? Porque a cabeça da gente sempre pensa em coisa errada.
você decreta para as coisas erradas. O pensamento errado gera comportamento errado. É assim. No caso aí, ele era muito chegado no dinheirinho. E o diabo fala, esse aqui está dando brecha. É a mesma coisa a questão de pornografia. Começa a mexer com pornografia, vocês vão ver onde é que vocês vão parar. A pessoa ela vai começar a mexer com coisas piores. Vai mexendo com coisas piores. Quanto casamento já foi terminado por causa de pornografia, por causa de, sabe, aqueles pecados errados, escondidos, que a pessoa vai alimentando durante muito tempo. Chega uma hora que... Então o diabo ele tem essa capacidade de induzir. Terceiro lugar, trocou o dono do universo por 30 moedas de prata. Aí, por que será que Judas, depois de tanto tempo, depois de um curso, um seminário com o melhor professor possível, ele resolveu fazer uma coisa dessa? Alguém tem ideia? Quem não tem ideia, pega um copo de água para mim, por favor. Minha garganta aqui já está... Por que ele fez isso? Não é que mas por que ele... O que estava acontecendo que levou Judas a trocar Jesus por 30 moedas de prata? Se fosse pelo menos 300 denários, né? Agora a gente tem que fazer a conversão aqui na Bolsa de Valores. Quanto que valia 30 moedas de prata? Para quantos dias de serviço? 120 denários, o equivalente. Depende do valor de qual moeda, obrigado. Depende de qual moeda de prata. Se era moeda de prata da Síria, do Egito, porque cada uma dessas tinha um valor diferente. Mas o pessoal coloca aí mais ou menos a 120 denários, que significa 120 dias de trabalho. 120 dias de trabalho vezes 150 reais, vamos colocar aí aproximadamente, se for fazer esse cálculo, 15 mil reais. Por que o cara ia trocar um homem que ele sabia que era o cara por 15 mil reais? Por que ele fez isso? Será que é à toa? Não, tinha um motivo. Qual era o motivo? O que levou Judas... O que estava acontecendo para Judas fazer essa troca? Gente, não foi só Judas que fez coisa errada aqui nesse momento, não. Pedro também. Os outros todos caíram fora. Mas Judas é o Judas. Um dos possíveis motivos é que ele tinha uma falsa expectativa do que seria Jesus. Ele esperava um redentor, um rei terreno. E diante de tudo que estava acontecendo, ele viu que ele não ia trazer aquilo que ele perfeito. chegar no céu. Vocês entenderam? Judas falou assim, ele é o cara, ele é bom, ele é isso, falou um monte de coisa legal, muito bonitinho, mas agora ele está falando que vai morrer, que o reino dele não é desse mundo, e vai ser preso, que ele vai ser morto. Então, aquilo que eu estou pensando, não vai dar certo. Vou fazer minha vida. Eu vou aproveitar minha vida, eu vou ganhar um dinheirinho, eu vou ficar de bem com o Sinédrio, vou ser um cara importante e vou aproveitar, porque eu vou cair fora. E não só ele caiu fora, mas todo mundo. Por isso que Pedro também negou a Jesus, porque, olha, o negócio aqui ele está indo embora, não está acontecendo nada, não vai acontecer. Expectativa errada acerca do reino de Deus e de Jesus leva as pessoas a cair fora. A pessoa que vai para uma igreja achando que vai ser curada, que vai ter prosperidade, que vai ter coisa boa acontecendo na vida dela, depois de um tempo elas caem fora. Porque falam, olha, eu estou seguindo a Jesus, e agora olha o que aconteceu comigo, morreu fulano, morreu isso, morreu aquilo, eu perdi isso, perdi minha empresa, minha vida virou uma desgraça depois que tudo começou a acontecer. Então depois que eu comecei a seguir Jesus, minha vida ficou assim. Então Deus me abandonou, então estou dando no pé. Isso aí é comum acontecer. Então, por isso que ele falou, eu vou pegar aqui uma graninha, eu vou aproveitar aqui que eu vou cair fora.
Aí eu vou ficar quietinho, vou ficar de bem com o Sinédrio, vou ter uma condição boa, eles vão morrer mesmo, vai acabar tudo, e eu, por exemplo, vou ficar numa situação melhor. Ah, mas Judas era ele, esse cara terrível. Gente, mas as pessoas hoje em dia, eles trocam Jesus, não é por 30 moedas, não, é por coisas menores. Por coisas muito menores, a gente vê pessoas hoje deixando, eu não quero saber mais disso, não quero mais saber de seguir o Evangelho, por coisas bobas, pequenas. Então a gente olha aqui para Judas, mas a gente tem que ver que dentro de nós há Judas a todo momento querendo fazer você desistir, achar que isso aqui não... Gente, o que Deus tem preparado para a gente não é aqui. Aqui, olha, no melhor das hipóteses otimistas, vocês vão morrer com 80, 90 anos. É a posição mais otimista. A pior a gente não sabe, mas a melhor você morreu com 90 anos. Mas aqui nós temos prazo de validade. Em algum lugar de você tem uma marquinha aí, o código de validade. Só Deus sabe. Então, quando a pessoa tem uma mente tão... ela não enxerga o que ela é, né? Ela acha que ela vai viver para sempre aqui. Não é isso. Hoje à noite eu quero falar um pouco sobre isso, né? Vivendo pela fé. Viver pela fé. Porque se você não vive pela fé aqui, você vai entrar pelo mesmo caminho desse camarada aqui. Tá? Aqui a gente vê que ele troca Jesus pelas 30 moedas. Olha só, mas não durante a festa da Páscoa para não haver tumulto. Porque eles estavam preocupados em prender Jesus, porque eles falaram assim, olha, se prender ele aqui vai dar um rebuliço danado aqui na cidade. Então vamos procurar um lugar quando ele estiver em secreto, escondido, afastado do... E como Jesus gostava de ficar lá no Getsemane, que é uma floresta de oliveira, embaixo assim, de Jerusalém, ele ficava ali escondido, só que todo mundo andava com a mesma roupa, né? Eles não tinham roupa azul, amarela, branca, era tudo aquele roupão, aqueles retalhos, roupa emendada, era aquela coisa, e todo mundo com a mesmo rosto, a barba, cabelo, aquele... Então era difícil saber quem era quem ali, era igual um caminhão de japoneses. Tá? Era difícil identificar os galileus ali, né? Então, aqui fala, então um dos dois, chamado Judas, que era indo ter com os principais sacerdotes, propôs, ele propôs, ele falou, olha, quanto vocês me pagarão para eu entregar Jesus? 30 moedas de prata, aí tá a graninha para você. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade. Tudo bem tramado. Judas era um camarada inteligente. Ele tramou, ele pesquisou, ele analisou. Mas esse pessoal que trama coisa errada, ao mesmo tempo, eles não conseguem enxergar muito além. O que vai acontecer com ele. Depois que Judas tramou isso aqui, o diabo induziu. E ele se deu por aquilo, ele foi fazer isso. O que acontece depois? Vamos ver se vocês descobrem aqui. Está aqui, a situação está esquentando. Não. Antes dele se arrepender, o que ele fez? O que aconteceu com ele? Isso aqui é uma novela, isso aqui é muito... Não, antes disso. Não foi passeio, não. Passeio não foi depois disso aí, não. Não, aqui a gente vê, que em um determinado momento, o diabo entrou nele. Ele estava participando, olha só, ele participou da ceia. Além de tudo, de todo o seminário que ele fez, agora ele está participando da ceia, né? Está ali participando da ceia com Jesus. Então, o diabo agora vai entrar nele.
primeiro o diabo induz. Aí ele abriu a porta e depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Esse Simão Iscariote devia ser um cara famoso, o pai dele, né? Ele também foi. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Tá? Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu. O pessoal não estava entendendo. Até aquele momento, ninguém estava percebendo que Judas ele era uma cobra. Ele era um camarada que disfarçava muito bem. Nisso ele era inteligente. Como Judas era tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus falou para ele assim: você tem que fazer, faz agora. E então o pessoal achou que, Jesus mandou ele comprar alguma coisa necessária para a festa, ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Quando o diabo sai nele, entra nele, ele sai. Quando o diabo entra nele, ele vai ali, ele vai arquitetar e executar a traição de Jesus. Agora ele fala assim: agora como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu vou planejar isso aqui? E o texto aqui fala: e logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma tuba de espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhe dado essa senha. Você vê que tinha senha naquela época, né? A senha é essa aqui. Aquele a quem eu beijar é esse, prendei e o levai com segurança. Porque ele falou assim: prende com segurança, porque ele é capaz de sair, fazer um milagre, derrubar todo mundo aqui, matar todo mundo. Então leva ele em segurança. Ele estava mais ou menos uns 800 metros. Depois daqui ele foi preso, acorrentado, foi levado para o palácio de Caifás, que está lá perto ali uns 800 metros de distância disso aqui, aproximadamente. Você consegue visitar esse local hoje também, a escada onde ele passou, o buraco onde ele ficou, isso tudo lá é possível. Ô, Júnior, então se quando ele comeu o pão, Satanás entrou nele, então não foi ele que fez isso consciente? Não, até aqui tudo que ele fez foi consciente. Tá? Tudo que ele está fazendo é consciente. Ele não vai poder assim culpar: foi o diabo que fez isso comigo. Não, o teu passado te condena. Você está... vai dando brecha. O problema não é tanto aqui o diabo entrar. O diabo foi aproveitando a oportunidade. A senha ali, ele falou assim: olha, eu vou chegar ali, eu vou dar um beijo e vou... E aquele ali, vocês prendem aquele. Porque Judas conhecia o grupo. Aí ele foi aproximando e falou: mestre! E deu aqui o beijo, aqui foi um beijo aquele assim, bem, sabe assim? Bem caloroso, né? Que era um costume na época, né? Mas o diabo entra no Filho de Deus. Oi? O diabo entra no Filho de Deus. Eu creio que não. Ele não era Filho de Deus. A gente não... Talvez essa seja uma das maiores confirmações que ele não a gente não... A teologia não é uma caixinha quadrada, entendeu? A gente sabe que não entra, mas aqui nesse caso, a gente não sabe assim, por que aquilo ali aconteceu, de levar o diabo a fazer isso com esse camarada. Algumas leis na Bíblia que Deus colocou, Deus às vezes quebra aquela lei com um propósito específico, pontual. Por exemplo, ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas Lázaro morreu, mas não veio, ele ressuscitou. São casos esporádicos que Deus abre uma exceção. No caso de Judas aqui, o texto vai falar que o diabo entrou nele. Depois nós vamos chegar aqui na conclusão, ver se ele era salvo ou não. Tá?
A gente fica com o texto, fala que o diabo entrou nele. Se ele era salvo ou não, a gente não vai entrar aqui. Depois que o diabo entra na pessoa, ele executa um ato errado, é igual quando uma pessoa tem um ódio de uma pessoa, ódio, chega um momento que ela mata aquela pessoa. Quando ela mata uma pessoa, o que ela tem? O que acontece com ela? Quando uma pessoa pratica um ato errado? Se arrepende. Arrependimento. Ele foi dominado por remorso e por tristeza. O texto fala assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, de tristeza, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Ele poderia ter ficado quietinho, né? Falar, vou pegar esse dinheiro aqui, eu vou ficar quieto que eu vou ter uma posição depois. Mas ele foi tomado por uma tristeza, uma coisa tão terrível dentro dele, e ele reconheceu o erro dele. Agora, em alguma outra versão, existe outra palavra ao invés de remorso? Eu já ouvi alguns estudos que conclui a fala dele não ter sido salvo após a morte, não devido ao suicídio, mas porque ele foi tocado por remorso, não por arrependimento. Não é questão de palavra. Essa palavra ela pode estar traduzida por arrependimento também. Não é isso, a questão de palavra. A gente tem que pegar o contexto todo, não só uma palavrinha. Esse pessoal gosta de pegar uma palavrinha e criar doutrina da salvação baseada numa palavra. É até engraçado. Então ele foi tomado por essa tristeza aqui muito grande. Depois dessa tristeza muito grande, qual foi o outro passo dele? A gente está chegando no final da novela. Qual foi o outro passo dele? Ele foi cometer o suicídio. Tá? Olha só que a coisa começa só pum. Agora ele já está indo para um outro passo, que é cometer o suicídio. O suicídio de Judas, você sabe como que foi o suicídio dele? O que ele fez? Aqui fala, então Judas, tirando para o santuário as moedas de prata, o pessoal nem queria as moedas. O pessoal pegou a moeda e falou, não, isso aqui não pode ser usado no templo, porque eles não aceitavam a oferta de bandido, de ladrão, de prostituta, eles falavam, isso aqui não. Aí compraram um campo que foi chamado Campo de Sangue, ali perto de Jerusalém, ali, algum buraco ali, um brejo, um lugar cheio de pedra que tem ali. A gente não sabe o local exato e é um lugar ali terrível, né? E ele foi se enforcar. Como que foi o enforcamento de Judas? Vocês lembram aí como foi o enforcamento dele? Hoje em dia está muito em moda suicídio, né? A gente vê aqui em Paulo Afonso, toda hora tem um jovenzinho, uma menina querendo suicidar por causa de coisa tão... Então as coisas quando chegam nesse ponto aqui é porque há um contexto por trás. A morte de Judas, como que ele tramou o enforcamento dele? O que ele fez? Vocês lembram? O que Judas fez? Ele foi, pegou lá a corda, aprendeu, sabia fazer um laço, viu uma árvore, viu um local onde ele podia pular, amarrou, fez, foi tudo bem planejado. Aí falou, agora eu vou pular daqui. Ele pegou, foi e pulou. E o que aconteceu? Na verdade, ele teve uma morte horrorosa. A morte dele foi a coisa mais horrorosa. Quem conta isso foi o médico Lucas. Que Lucas ele era um teólogo, pesquisador, um estudioso da história, que ele não andou com Jesus, mas ele fez um TCC,
uma monografia, um tratado, uma pesquisa, para saber todos os fatos. Ele era um cara estudado. E ele descreveu outros detalhes da morte de Judas. Olha o que ele fala. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali, de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e todos os seus intestinos se derramaram. Ou seja, ele amarrou a corda num penhasco ali perto, tem pedras, né? Ele amarrou em alguma árvore e quando ele pulou para se enforcar, parece que o galho caiu ou a corda se rompeu. Tem essas duas possibilidades, vocês podem escolher qualquer uma das duas. E quando aconteceu, ele caiu para frente, né? A palavra é precipitando, ou seja, caindo para frente. Ele se esborrachou todinho e deve ter batido em pedras que isso aqui abriu e as tripas dele saíram tudo para fora. Foi uma morte horrorosa, uma coisa assim terrível. Então esse aqui é o fim daquelas pessoas que vão dando pequenas brechas para pensamento errado, para conduta errada, e vai dando brecha ao diabo. O diabo não está preocupado tanto em entrar dentro das pessoas hoje, não. Se a pessoa puder acabar com a sua vida de alguma forma, ele estando por fora, para ele tanto faz. Então, só para a gente terminar, algumas perguntas que surgem aqui. Vocês não colocaram, mas eu vou colocar aqui. Por que Jesus escolheu Judas? Por que Jesus escolheu Judas? Alguém sabe? Ele não sabia, ele sabia. O que vocês acham? Por que esse camarada foi escolhido? Ele era judeu? Talvez. Mas Jesus sabia que ele era assim? Para temperar o fogo. Hã? Para temperar o fogo. É, né? Precisava de alguém para trair. Hã? Precisava de alguém para trair. Havia profecias que haveria um deles que ia trair. Tá? Agora não quer dizer que Deus já na eternidade já predestinou um camarada para ser um camarada. Não é assim. Jesus, ele escolheu Judas como escolheu qualquer um daqueles outros ali. Vocês lembram da história de Saul? Saul não foi o rei escolhido por Deus? Foi. Saul foi escolhido por Deus. E por que Saul, que tem uma vida bem parecida com Judas, cometeu tudo aquilo? Foi porque Deus planejou tudo? Não. Esse negócio de que Deus escolheu, Deus sabia tudo que ia acontecer na história humana? Sabia. Tá? Isso é uma verdade. Quando a gente estuda teologia, vocês precisam aprender a trabalhar com ideias aparentemente contraditórias, mas que encerram a mesma verdade. Como que funciona isso? Deus sabia, Deus sabe todas as coisas, Deus sabia tudo que ia acontecer antes da fundação do mundo, sabia. Por outro lado, a Bíblia ensina também que o ser humano ele é responsável. Ele é responsável pelos seus atos. Deus é quem realiza a salvação, que convence do pecado, da justiça, do juízo, que faz tudo, que transforma a pessoa? Sim. Por outro lado, a Bíblia ensina também que a pessoa precisa se arrepender, ela precisa crer, ela precisa aceitar Jesus. Como que funciona? Mas Deus, como que funciona? Você não tem que saber o que vai na cabeça de Deus, porque se você quiser achando que isso aí está errado, pega o mapa aí do universo
e olha as galáxias que tem, a Via Láctea, e vê onde que você está ali, para depois você fazer algum julgamento acerca de Deus, para saber o seu tamanho e quem é esse Deus que você está julgando. A gente tem que pegar aquilo que a Bíblia afirma. Então, Judas, ele foi escolhido, ele teve oportunidade, ele fez tudo aquilo ali. Então, Jesus, ele era humano, Jesus chamou ele, ó, vem aqui, aquela coisa toda. Mas Jesus, no final da vida dele, Jesus sabia. A gente tem uma dificuldade muito grande para entender o comportamento do homem Jesus com Jesus Deus. Não dá para separar os dois, mas Jesus ele foi humano também. Então, essa pergunta, por que Jesus escolheu Judas? Porque ele escolheu. Ele quis escolher. Não foi uma ideia errada, ele teve oportunidade. A Bíblia ensina sobre liberdade humana. Não é que a gente tem livre-arbítrio. Ninguém tem livre-arbítrio. Nós temos uma certa liberdade que está debaixo da soberania de Deus. Só Deus tem livre-arbítrio, que é a capacidade de agir sem uma causa externa. Nós não. Nós temos uma certa liberdade para fazer determinadas coisas, mas nem tudo. Então ela não é totalmente livre. Porque se você fala que você vai fazer isso, que você vai fazer determinadas ações, Deus fala, peraí, cara, não é aí que você é o dono do mundo. Porque Deus, apesar da nossa liberdade, Ele está no controle das coisas. Tem coisa que a gente não entende? Lógico que tem. Essa história de Judas foi colocada para a gente aprender, né? Agora outra pergunta, por que Jesus deixou um ladrão tomar conta das finanças? Alguém quer falar sobre isso? Por quê? Para ensinar. Por que Jesus deixou Judas fazer parte do... Se ele era Deus, ele... você não pode porque você vai ser um ladrão, cai fora, eu sei tudo, kkk, vai embora. Não é por aí. Para dar oportunidade. A gente tem que ver Jesus como um homem. Jesus não era fiscal da Receita. Jesus não ficava, olha, eu quero ver a contabilidade, eu sou o auditor fiscal aqui do grupo, vamos ver, presta conta aí, Ju. Não era isso. Você olhando para isso, você também pode olhar para Pedro e dizer, como é que Jesus escolhe um barril de pólvora como Pedro para apacentar as ovelhas? Não, a gente tem que perguntar assim, por que Jesus escolheu aqueles 12 que eram os caras mais, assim, improváveis? Todos eles eram galileus. Sabe o que é ser galileu naquela época? É o bicho mais caipira possível, sem cultura, atrasado, pescador, iletrado, idiota. A palavra usada ali é idiota, né? Inculto é a palavra idiota, a palavra grega idiota. Por que Jesus escolheu esse pessoal? É porque ele vai... A gente só vai entender a história. Igual você olhar para a história, hoje você vê sofrimento, o mundo nessa situação, diabo. Por que Deus não permitiu isso? Quando você chegar na presença de Deus, você vai entender todas as coisas, você vai ver que o plano de Deus é perfeito. A gente entende isso? Não. Então a Bíblia tem mistérios, coisas que a gente não entende, não adianta você tentar explicar. Como que você vai explicar a Trindade? 3 pessoas, mas um só ser, iguais em poder, glória e majestade. Agora a pergunta da Kessia, só para a gente terminar aqui, está faltando 3 minutinhos. Judas foi salvo? O que vocês acham? Eu acho que o que Juvenil falou e Kessia perguntou, você fala assim, a gente não pode tirar a teologia da salvação por uma palavra, mas essa palavra é sobre modo importante, diferencial de outra, que é o arrependimento do remorso.
Então, eu acho que quando você levantou essa exposição aí, a gente precisa sim avaliar essa questão do arrependimento e do remorso. E se traduzir a palavra remorso por arrependimento, aí resolve o problema? Pode traduzir, se quiser. Eu levantei a questão mais assim, não para deixar dúvida, né? Porque eu queria tirar também essa dúvida, né? Porque eu já vi estudo sobre isso. Mas aí vem a questão de um crente, né? Que, sei lá, às vezes em um ato errado, morre ali e não tem tempo de se arrepender. Vamos supor que um crente fez uma coisa errada, um pecado, um monte de coisa, não teve tempo de arrepender. A salvação não é pelo arrependimento ali na última hora. E não vai ser pela extrema unção. A salvação não é por causa disso. Por que Judas foi salvo ou não? Quem mais quer? A teologia é legal que a gente começa a analisar essas posições para a gente ver o que o texto está querendo dizer. Tá? O que você acha, João? Eu acho que a gente não tem como responder essa pergunta. Ok. O texto bíblico não está preocupado em demonstrar isso. Perfeito. O texto não está preocupado em ficar falando, apresentando uma soteriologia, uma doutrina da salvação acerca do episódio. Não é isso o propósito do texto. Qual é o propósito do texto? Tá? Que mais? Muito bom isso que o João falou. Judas foi salvo ou não foi salvo? É porque o pessoal, eu já falei, o pessoal associa tragédias e desgraça com juízo de Deus sobre uma pessoa e que se a pessoa cometeu suicídio, ela perdeu a salvação. Não é assim que funciona. Então, o que eu acho aqui nesse caso? O propósito do texto não é ficar falando para afirmar que Judas foi salvo. Isso aqui não é o propósito primário do texto. Não é isso que o texto está querendo ensinar. Segundo lugar, eu acho que nós não somos membros da Trindade para ficar aí falando quem é salvo e quem não é. Então a resposta certa é Deus é sábio. Gente, eu não sou fiscal do inferno, porteiro do inferno. Eu não sou porteiro do inferno para saber se ele foi para lá ou não, e fiscal da entrada lá do céu. Nós não somos isso. Não é nossa tarefa que vai falando aqui quem é salvo e quem não é salvo. Existe algum sinal na testa da pessoa indicando que ela é salva? Não, a gente não sabe. Não adianta a gente ficar tentando entrar numa área que só Deus sabe. Se Judas foi salvo ou não, pouco importa. O texto não tem esse propósito de ficar ensinando sobre se o camarada... Porque senão a gente foca nisso aqui e esquece de ver o principal, que é o Judas que há dentro de cada um de nós, o cuidado com a avareza, o cuidado com o pecado, a importância de você participar de estudos bíblicos, de você conhecer a palavra e saber que a pessoa que afasta de Deus não é de uma hora para outra, não. É um processo. Por isso, abra o seu olho para que o Judas que há dentro de você não tome conta de você. Tenham todos uma excelente tarde, um almoço maravilhoso e até às 18h29, todos vocês aqui para o culto, tá bom?